Bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a cartada final do Josh Grisham. E esse livro aqui tá favoritado, com certeza, 5 estrelas, porque ele é muito bom. Então eu vou dar uma resenha sem spoiler primeiro, que é basicamente o quê? A gente tem um advogado chamado Colin Post, que ele trabalha em prol do pró-inocente. Então, o que seria isso? Das pessoas que foram presas injustamente, que estão no corredor da morte ou pegaram pena perpétua e não tem como sair de lá, né? Porque acredita que eles são inocentes. Então o Post trabalha junto com outros amigos para tentar libertar essas pessoas e eles investigam bastante e é muito engraçado. Então, basicamente é isso, só para vocês ficarem um pouco curiosos. Então, agora eu vou falar um pouco mais do livro, agora com spoiler. O Cully Post, mas eu vou chamar ele só de Post, era um advogado de defensor público, assim, e ele, quando ele foi designado para defender um dos assassinos, porque que teve 5 jovens que foram condenados e ele teve que defender um deles. E no meio do tribunal ele teve um colapso nervoso e saiu correndo. Tanto que ele foi internado numa ala psiquiátrica, né, no hospital. E ficou lá um tempo. Aí depois que ele estava melhor, ele saiu. E ele conheceu um reverendo. E ele acabou virando padre. Ele ia nas prisão para ler para os presos. E aí que ele conheceu o Frank. E o Frank disse para ele que ele era inocente, que ele estava 14 anos preso e que ele era inocente. Então o Post foi e para defender esse homem e acabou conhecendo a Vicky e a Maisie. A Vicky, ela é a fundadora do Guardiões da Inocência e com recursos próprios ela fundou aquilo. E a Maisie, ela tem 4 filhos e ela é uma ótima advogada. E tanto que ela ganha mais do que os outros, porque ela tem que sustentar 4 filhos, né? Então eles acharam justo ela ganhar mais. Eles vão em busca de ajudar, né, aquele homem. E conseguem, né, libertar o Frank. E às vezes eles dizem que aquele trabalho, às vezes eles conseguem achar o assassino, às vezes não. Frank virou um freelancer. E aí sempre que os Guardiões da Inocência precisavam que ele investigasse alguém ou fosse para alguma cidade, ele estava indo. Porque ele não tinha família, porque ninguém acreditava nele. E ele acabou ganhando muito dinheiro do governo, né? Porque ele ficou 14 anos preso. E eles vão falar sobre vários casos, mas o principal é do Kinsey Miller, tá? E eu vou falar dele primeiro e depois eu vou falar dos outros, porque no livro eles se revezam, sabe? Contando, assim, cada preso e tal. Ele acabou ficando preso por 22 anos, na verdade 23, porque aqui passa meses, né? Porque não é assim tu levar um papel e eles assinam, não. Demora tempo. Então ele acabou ficando 23 anos no total. E ele foi preso injustamente, né? Porque senão não tava ajudando ele. Cidade chamada Sarebrook, no norte da Flórida. E a vítima é Kent Russo, que era um advogado de 37 anos. E desde o começo as coisas estavam muito suspeitas, porque o Kinsey afirma que ele estava com uma namorada bem longe de Sarebrook, mas ninguém acreditou nela. E aí coagiram a ex-mulher dele, um dedo duro da prisão e uma mulher que disse que tinha visto alguém parecido com ele sair do escritório do Russo. Porém, a gente, quando o Post começa a investigar, a gente sabe que na verdade eles mentiram. Que o dedo duro, ele, tipo assim, pegaram o Kinsey que estava na prisão e o trocaram pra outra sem justificativa e deixaram ele lá com aquele dedo duro. Então, passou 2 semanas, tiraram ele de lá e colocaram na prisão novamente, né, da outra. E aí, foram lá e falaram pra esse cara tudo que ele tinha que falar. E então, no tribunal, ele acabou dizendo que sim, que o Kim estava se gabando, não sei o quê. Só que, na verdade, não aconteceu isso, né? E então, esse dedo duro, ele diminuiu a pena dele, mas ele era um viciado, drogado, então ele sempre acabava na prisão de novo. Mas o Post conseguiu fazer com que ele assinasse uma carta, né, que eu não sei se é uma carta ou nome, pra que ele tava mentindo naquela época. E até quando o Post tirou ele da prisão, sabe, tipo, diminuiu a pena dele, ele ficou sóbrio, tava trabalhando uns 3 empregos, tava tudo sob controle. Aí tem a ex-mulher,
que ela acabou dizendo que ela não queria testemunhar, e no final ela foi testemunhar no julgamento. E aí ela disse que tinha mentido, e até ela chorou, pediu perdão. E aí o Kim se levantou da cadeira e todo mundo, tipo, gelou, achando que ele ia partir pra cima da mulher, mas na verdade ele foi lá e abraçou ela. Então foi uma cena bem tocante. E aquela mulher que viu, supostamente tinha visto ele, na verdade ela não tinha visto nada, ela nem tava lá. Na verdade, na época ela foi presa por droga. E ela namorava um assistente do xerife que disse que era pra ela mentir e que aquela pena ia sumir da ficha dela. E aí um dos policiais foi lá, do xerife, dólares pra ela e disse que era pra ela sair de Serbrook e nunca mais voltar, e realmente ela nunca mais voltou. Então, essas 3 testemunhas mentiram, tá? E outra coisa, tinham achado uma lanterna com gotas de sangue no carro do Kinsey, no porta-malas. Só que na época, eles contrataram um cara da perícia, só que ele era muito suspeito, tanto que ele nem pegou a lanterna, ele não fez exame pra ver que tipo de sangue era, ele só disse que, baseado em tudo, tava na cena do crime. Justa dessa lanterna simplesmente sumiu. Na verdade, a prova onde ela estava guardada pegou fogo. Tiveram que descartar essa prova. Eu acho uma parte muito engraçada que eles investigam muito. Tipo, eles vão cada pessoa que participou dessa história, cada pessoa que poderia estar lá, e eles minuciosamente sabem sobre tudo. Supostamente tinha uma fofoca da cidade, que eles eram advogados do traficante de drogas, de um quartel chamado Willow, não sei se eu falei certo. E aí começa a desenrolar, pensando, não, mas quem acho que matou esse cara quem matou o russo foi o quartel, e aí incriminaram o Kinsey. Só porque ele era um homem negro numa cidade que tinha maioria branca, né, e eles eram bem preconceituosos. Então, só que daí tem um xerife chamado Pisfes. Eu não sei falar. Eu vou colocar o nome dele aqui do lado pra vocês verem como é meio complicado. E plantou a lanterna no carro de Kinsey. E ele era o xerife responsável por tudo. Ele que mandava. E por quê? Porque ele estava facilitando a entrada dos traficantes nas cidades onde ele estava mandando. Para afirmar mais que quem lidou com aquilo foi o quartel drogas, que o ex-advogado do Kinsey, o primeiro deles, sempre estava lutando para tirar ele da prisão, e ele acabou sequestrado e foi colocado num pantanal, numa tirolesa, e aí embaixo, né, na água tinha crocodilo. Então ele foi ameaçado, e tanto que ele fugiu e sempre estava com medo, e tanto que ele só contou isso pro Post, ele não contou para mais ninguém, porque ele não queria que pegassem ele ou a família dele. Descobre um policial que foi morto 2 anos depois da prisão de Kinsey, que eu vou ler, o nome do policial era Kenny Teff, e ele era assistente de xerife, tá? E sempre estavam com dúvidas sobre a morte dele, porque disseram que era o quartel que acabou matando ele e atirado no parceiro dele. Mas quando o Post foi falar com o ex-parceiro dele, ele disse que ele conseguiu atirar num dos bandidos e que ele nunca contou isso pra ninguém. E que o bandido que ele acertou, ele não gritou em espanhol, ele gritou na língua deles. Então ele pensou, não, foi o próprio xerife, né, o Precious, eu não sei falar mais o nome dele, já desisti, que armou tudo isso. Então o Post começa a pensar, por que ele foi morto, sabe? O que ele tinha? E aí temos outra fofoca na cidade, que quem sabe o Kenny sabia demais, ele tinha escutado demais, e isso poderia comprometer aquele xerife. Então o Post também descobre uma fazenda da família dele, onde ele poderia ter guardado umas provas. Por quê? Porque você lembra daquele container, né, que eu disse que tinha várias provas que tinham sido incendiadas? Então, ele descobriu sobre isso. Ele tirou 3 caixas de provas daquele lugar antes que ele tenha sido incendiado. E o Post está bem assim pensando, será que ele tirou uma das provas, seria a lanterna? Então, ele vai nessa fazenda, acharam as 3 caixas de prova. Então, com o atual xerife, o Castley, ele abriu essas caixas, porque estavam lacradas, em vídeo e tudo mais, e acabaram achando a lanterna.
Então, o Post pegou essa lanterna, junto com o Frank, e levaram para um especialista que eles contrataram, que era muito renomado, era o expert na área. E ele fez todos os testes e disse que, na verdade, aquele sangue não era nem de ser humano, era de animal, provavelmente um pequeno mamífero, tipo um coelho. Aí eles acharam uma digital na pilha. E aí eu achei uma coisa muito interessante, tanto que eu marquei aqui em algum lugar, que ele disse assim que muitas pessoas, né, os assassinos, limpam a lanterna, mas geralmente esquecem de limpar as pilhas. E eu pensei, meu Deus, muito bem pensado. Mas enfim, aí eles analisam isso, fazem um dossiê enorme para que o Kinsey seja julgado novamente. Apelação para abrir ainda o caso, Frank e a Vicky lá com câmeras escondidas para ver quem que se interessava pelo caso. Eles acabaram achando dois caras, que um deles defendia traficantes e o outro tinha sido um. E aí eles começam a investigar e tudo piora depois da apelação, porque o Kinsey é atacado na prisão e aí os médicos têm que colocar ele em coma. E aí o Kinsey não, o Post pensa que é uma boa jogada, porque eles não podem continuar com o processo se o cara que eles querem inocentar for morto, né? Mas o Kinsey acaba se recuperando, aos poucos ele acaba se recuperando, mas daí o Post, junto com a Guardiões da Inocência, entra em contato com o FBI, atrás de um guarda da prisão. Esse guarda da prisão vai levando para as outras pessoas, né, e começam a conseguir incriminar. E uma das pessoas que está envolvida nisso, que eles conseguiram pegar, é o antigo xerife, tipo, numa emboscada. E então tudo começou a se resolver, né? Porque aí não queriam que atacassem o Kinsey de novo, porque eles estavam planejando atacar ele. E um desses caras que tava organizando foi pra uma cidade e lá ele encontrou Ramon Vargas. Acho que é assim o nome dele, é Ramon Vargas. E esse cara tinha um caso com a Diana Russo lá atrás e que continua com esse caso. Então, aí também temos uma outra descoberta, que um agente da narcótico vai falar com os Guardiões da Inocência e ele fala que o Kenny Russo, estava sendo informante para eles. E que os agentes da narcótico disseram que não era para ele contar para Diana que ele era né, tava trabalhando para eles, só que provavelmente ele contou, né, porque era a esposa dele. Só que ele não sabia que ela estava tendo um caso com esse Ramon. Tramaram tudo para matar o Russo, né, e também outros dedo duro. E aí a Diana fugiu com o Ramon, então estavam vivendo uma vida pleníssima. Kinsey deveria ser julgado onde ele estava preso. Porém, como ele estava no hospital fazia uns 5 meses, eles pediram essa apelação da abertura do caso em Oregon, porque era júri diferente, diversidade diferente, não tinha tanto preconceito. Então, eles começaram a apelar, né? Tanto que eu falei no início. Eles mostraram as 3 testemunhas que mentiram. E também a única prova que eles tinham, que o Kinsey estava na cena do crime, era a lanterna. Só que aí eles provaram que a lanterna não estava na cena do crime. Então isso exclui ele da cena e exclui ele de tudo. O juiz diz pra ele que ele foi inocentado, que ele tá livre, que pede desculpas pelo condado e que ele vai ficar a favor dele, porque o Kinsey abriu também no horário do post abriu para o Kinsey uma apelação também, não sei se fala apelação, para o Estado pagar ele por esses 23 anos que ele passou na cadeia, e provavelmente ele vai ganhar, mas vai demorar tempo, né? Então, depois desse julgamento, o Kinsey sai livre e feliz da vida, né? E aí acaba o livro assim, ele saindo da prisão e voltando para a sede da Guardiões da Inocência, para eles ficarem um tempo lá e ver também porque o processo e tudo mais. E Russell, que ele ia ser executado e ele estava até comendo a última refeição e o Post conseguiu uma apelação para adiar isso. E ele foi acusado de assassinato e estupro da Emily, só que ele nem conhecia a guria, nem tava lá, entendeu? E aí os policiais não foram atrás da única pessoa que foi vista com ele por último, que era o Mark Carter. No corpo de Amy, eles conseguiram achar 7 pelos pubianos, só que eles não fizeram DNA nesses 7 pelos. E aí o Post acaba pegando um desses pelos
pega uma garrafa de cerveja do Carter e analisa o DNA e dá compatível. Um processo para dizer que o Duke não tem culpa nenhuma. Só que aí o promotor tá lá dizendo que não, que quem sabe os dois estavam juntos. E assim, ele preferiu ver uma pessoa inocente na cadeia do que dizer que ele estava errado. Mas daí a juíza entra. Eu até marquei, eu acho, a parte aqui que ela diz assim: tu só pode estar de brincadeira comigo. Isso tudo por causa de pelo. E aí ela vai lá e aprova que o Estado pegue esses 7 pelos pubianos com o DNA do Carter e do Duke para mostrar que se todos os pelos disserem que não é do Duke, ele é inocente e sai da prisão. E foi isso que aconteceu. A juíza liga para ele dizendo que ele estava certo, que os 7 pelos pubianos não era do Duke, mas do Mark Carter. E aí o Duke é solto e o Mark Carter é julgado, né? E aí ele vai pra prisão. Também temos outra pessoa, que era o Gerald Cook, de 43 anos, que ele foi acusado de agredir sexualmente as 2 enteadas. Só que, na verdade, isso não era verdade, ele era inocente, ele tinha ganhado uma bolada, né, tipo uma Mega Sena. E aí essas 2 enteadas, mais com a mãe, foram pra tentar, né, pegar esse dinheiro, incriminar ele, só que acabou que o dinheiro já tinha acabado. Só que tinha muitas testemunhas dizendo que essa ex-mulher tava dizendo que ele tinha armado pra ele, sabe? Tinha testemunha como tirar ele da prisão. Só que quando o Post foi lá falar com ele disse que ele era inocente, né? O Post não gostava dele desde o começo, ele era muito arrogante, muito assim, tipo... O Post tava lá de graça, porque ele não ganhava nada, e mesmo assim o cara tava, sabe, sendo totalmente arrogante. E aí esse cara queria vingança. Os Guardiões da Inocência tem uma política que quando a pessoa quer vingança, quer tudo isso, eles não se envolvem. Porque o que adianta eles provarem a inocência do cara, né? Tirar ele, tipo, gastar muito dinheiro tirando ele da prisão, sendo que ele vai voltar pra prisão porque ele vai tentar vingança. Então, quando o Post fala assim, meu, tu tem que desistir dessa vingança, e o cara... E dá pra perceber que ele não desiste. O Post disse, então, que eles não vão se envolver, eles não vão pegar o caso dele. E vai embora, e o cara fica tipo, meu Deus, eu sou inocente, volta aqui. Mas é a política deles, né? Então, o livro acaba assim, com a gente não sabendo quem matou o Russo e com quem se liberado. Era isso. Eu quero mostrar pra vocês essa capa muito bonita, né? E também tem uns desenhos, sabe? E com esse aqui veio o café, porque eles sempre estão tomando café. Tipo, todo livro eles vão se reunir, eles café, 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 porque o Post quase nunca dorme e tem má alimentação, sabe? Porque ele sempre tá na estrada. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar ele, que vai me ajudar muito, tá bom? Então, até o próximo vídeo.